para vocês, que é o canal Entenda Direito. Então, vocês podem já ter todas as aulas disponíveis, tá certo? Então, vamos retomar a nossa aula, onde, na aula passada, nós estávamos falando exatamente da intervenção estatal na propriedade privada e no domínio econômico. Só lembrando que na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a intervenção estatal no domínio econômico, onde tem algumas leis muito específicas e existe atuação de determinadas entidades onde elas possuem atribuições muito específicas. E como a maioria de vocês não vai tratar, eu estou esclarecendo que existe, e quem passar nos concursos ou for atuar na área, você terá condições depois de analisar as legislações. Mas como são coisas muito específicas e pouco implementadas na área da administração pública, por isso que a gente só faz esse esclarecimento. E o que a gente efetivamente aprofunda o nosso conhecimento é na intervenção estatal na propriedade privada, porque é aquilo que todos os entes políticos, eles acabam lidando, e acaba sendo um tema diário ou cotidiano, em que você vai ver dentro das administrações públicas. Então, por isso que nós tratamos da intervenção estatal na propriedade privada. Na aula passada, nós vimos a servidão administrativa, a ocupação temporária, a requisição e a limitação administrativa. Nessa aula de hoje, nós vamos finalizar essas modalidades de intervenção, exatamente estudando o tombamento e estudando a desapropriação. Para iniciarmos a aula de hoje, é necessário que a gente também inicie fazendo uma análise do vocábulo. O vocábulo tombamento. O tombo, ou o tombar, aqui no Brasil, ficou conhecido como algo que a pessoa cai, né? Ou seja, algo que cai por terra. Mas nós temos que ver a raiz portuguesa. Por quê? De acordo com a raiz portuguesa, tombar significa preservar. É tanto que eu acho que a maioria de vocês já deve ter estudado a história de Portugal, ou estudando a história do Brasil, ouviu ou foi mencionado a Torre do Tombo em Portugal. É porque essa Torre do Tombo é exatamente o local onde são preservados os documentos, ou os principais documentos do governo português. E essa ideia de tombo, ou do tombamento, ficou exatamente de preservação. Então, a ideia de tombamento é exatamente está ligada mais à ideia da Torre do Tombo, de preservar a memória de alguma coisa. Então, o tombamento ele é feito para fazer uma preservação de alguma coisa. E qual é o intuito do tombamento? É você preservar um modelo de arquitetura, um modelo de obra de engenharia, uma paisagem, ou um viés paisagístico, viés cultural, viés histórico. Então, o tombamento é sempre um procedimento administrativo que é feito a fim de preservar alguma coisa. E o motivo dessa preservação é sempre um resgate ou uma preservação da memória, seja ela uma memória paisagística, arquitetônica, de engenharia, de história, de cultura. Então, em algum momento ou sobre algum aspecto, aquele determinado local, aquele determinado objeto, ele precisa ser preservado. Então, por isso que a melhor forma de preservação escolhida foi exatamente através do tombamento. Pois bem, então, perceba que o tombamento, então, ele é um instrumento que vai ser utilizado pelo poder público, ou seja, pela administração pública, para proteger o patrimônio cultural da nação, ou de determinadas localidades. Por quê? Quando você tiver a oportunidade de analisar a preservação do patrimônio histórico e cultural aqui no Brasil, você vai encontrar instituições públicas das mais diversas. Você vai ter instituições a nível municipal,
tem instituições a nível estadual e instituições a nível federal. A nível federal, nós temos exatamente o IPHAN, que cuida do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Agora, além do IPHAN federal, nós temos instituições estaduais nos mais diferentes estados e podemos encontrar nos municípios. Por que eu digo que pode encontrar nos municípios? Porque nem todo município ele possui essas instituições voltadas para a preservação daqueles bens que são tombados. Então, por isso, você vai encontrar somente em alguns municípios. Geralmente municípios de médio a grande, ou que têm uma grande importância cultural dentro da sua região. Então, por isso que nem sempre você vai ter um órgão nacional. Você pode ter órgãos estaduais e órgãos municipais. Por isso que é um instrumento a ser utilizado não só pelo governo federal, mas por qualquer ente político. Ou seja, quem é que pode fazer o tombamento de algum bem, seja ele móvel ou imóvel? Esse tombamento ele pode ser feito tanto pelo governo federal, quanto pelos governos estaduais, quanto pelos governos municipais. E também o governo do Distrito Federal. Isso daí não tem problema nenhum. E o que é que significa que aquele determinado bem ele foi tombado? Quer dizer que a administração pública ela vai acompanhar de perto as atividades de preservação daquele determinado bem. E, atento a essa preservação, esse bem ele pode até sofrer uma intervenção. Em que sentido? Nós temos algumas pessoas que pensam que a partir do momento que o bem ele é tombado, é o ente público que o tombou que vai fazer sua manutenção. Não. Quando um bem ele é tombado, você tem que ver se esse bem ele é público ou se ele é privado. Se ele for público, claro que o ente público vai preservar o bem. Mas se ele for privado, quem vai preservar o bem, ou seja, quem tem que fazer as obras e as atividades de manutenção do bem é o próprio particular, é o próprio dono. Mas alguns particulares deixam a cargo do Estado. E por que ocorre isso? Pela seguinte circunstância. Se o particular ele não preserva o bem, visando a preservação, o que é que o patrimônio público pode fazer? Ele pode intervir no bem de modo a fazer aquelas atividades de preservação. E aí ele pode decretar uma intervenção no bem de modo a realizar as atividades de preservação, devido à importância artística, histórica ou cultural daquele determinado bem que nós estamos lidando. Então, por isso que o tombamento ele pode gerar a intervenção. Agora, essa intervenção ela não é obrigatória. É só quando ela for necessária. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito desse instituto do tombamento ou dessa modalidade de intervenção estatal na propriedade privada, pode ler o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937. Por quê? Porque é exatamente essa norma que traça as linhas gerais para o tombamento aqui no Brasil, certo? Ela coloca as normas gerais e as normas específicas para a União, como é que a União vai fazer o preservamento, a preservação do patrimônio artístico, histórico e cultural aqui do nosso país. A outra observação que nós queríamos fazer a respeito do tombamento é que o tombamento ele pode ser voluntário ou compulsório. O que é que significa isso? O dono do bem ele pode pedir para que o bem seja tombado, ou o dono do bem pode não fazer o pedido, mas se a autoridade pública reconhecer que aquele bem ele tem essa importância artística, histórica ou cultural para aquela determinada comunidade ou para um determinado povo, ele pode decretar, sem nem mesmo ouvir o dono daquele determinado bem. Então, por isso que ela pode ser voluntária ou compulsória. E esse tombamento, ele pode ser provisório ou definitivo. Em regra, os tombamentos eles são definitivos. Mas existem tombamentos que podem ser provisórios, porque depende do bem que está sendo preservado. Se aquele bem ele é definitivo, então o tombamento é definitivo. Se aquele bem ele é provisório, então o tombamento ele também vai seguir a mesma regra por conta da natureza do bem e deverá ser também provisório. Vocês conseguiram compreender as nuances e os aspectos principais do tombamento? Agradeço aí o retorno.
Então, visto isso, nós vamos para a última modalidade de intervenção estatal, que é exatamente a desapropriação. Em relação à desapropriação, eu queria pedir a vocês que tomassem muito cuidado, porque de todas as formas ou modalidades de intervenção, é aquela que é mais drástica. Por que é a mais drástica? Nós vimos, todas as outras, você preserva a propriedade da pessoa. E não interessa quem é o proprietário. O proprietário tanto pode ser público, uma pessoa jurídica de direito público, ou pode ser uma pessoa jurídica de direito privado. Ou uma pessoa física, né? Então, não interessa o proprietário. O importante é o quê? Que é feita alguma intervenção no bem, mas a propriedade do bem, ela está mantida. A desapropriação não. O nome está dizendo desapropriar, retirar a propriedade. Então, você pode analisar que todas as outras intervenções, todas as outras espécies ou modalidades de intervenção preservaram a propriedade. Essa, que é a desapropriação, ela já está dizendo na sua própria nomenclatura. É retirar a propriedade. Então, a mudança, por isso que ela é drástica. Por quê? Porque você mexe num dos direitos das coisas, que é o direito de propriedade, que é um dos direitos mais importantes que você pode ter sobre um determinado bem, recaindo sobre um determinado bem. E isso, a desapropriação, ela é explicada. Por que ela é explicada? Pelo seguinte: no início da sociedade humana, entendia-se, pelo menos existem várias correntes, entendia-se que todos os bens que estavam dentro do Estado eram do governante, eram do monarca. Com o passar do tempo, os estados e os governantes foram percebendo que eles não conseguiam explorar da maneira devida todos os bens que tinham no território. Então, eles foram permitindo essas privatizações, ou seja, que a iniciativa privada ela fosse se apossando desses bens dentro de determinados requisitos, dentro de determinadas exigências legais ou normativas, e para que essas pessoas elas pudessem explorar essas propriedades. E, dentre essas propriedades, como tinha uma atividade agropastoril, a primeira propriedade que sofreu esse apossamento da iniciativa privada foi exatamente as terras, para que as terras fossem exploradas e se gerasse a riqueza. E vocês já viram lá em ciência política que ocorreu uma evolução, né? Onde o território do Estado era considerado propriedade do Estado, mais especificamente propriedade do governante, né, do monarca, do rei, e posteriormente passou a ser um território objeto, depois passou um território de jurisdição, então passou por diversas fases. E hoje em dia, existe uma ideia de que a propriedade útil sobre os bens é dos seus donos, dos seus proprietários, mas a propriedade iminente é sempre do Estado. Por quê? O Estado, quando precisar de algum bem, ele pode lançar mão daquele bem. Ele pode se apropriar daquele bem. Então, hoje em dia, o Estado ele tem essa propriedade chamada propriedade iminente, que está prestes a acontecer. Mas, como se dá essa propriedade iminente? Então, o Estado, lembrem-se que o Estado ele permitiu o apossamento por parte da iniciativa privada. Por quê? Porque é a iniciativa privada que gera os recursos, que gera a riqueza do país. Então, por isso que a iniciativa privada é importante, e é por isso que é importante você possibilitar a iniciativa privada, ela ter recursos, ela ter condições de gerar mais riqueza. Através da riqueza existente, gerar mais riqueza. Explorar os bens já existentes do Estado para gerar mais riqueza. Então, ocorreu uma autorização que, se for necessário, pode ocorrer uma reversão. E essa reversão, ela se dá exatamente através desse procedimento, que é o procedimento da desapropriação. Então, essa propriedade iminente, ela volta a ser uma propriedade útil, desde que ocorra esse procedimento, o procedimento da desapropriação. Onde a regra geral é
Quando o Estado ele necessitar de um determinado bem, e na maioria das vezes esse bem é um imóvel. Então, quando o Estado ele necessitar de um imóvel, ele pode tomar esse imóvel do proprietário. Mas aí ele não pode tomar de qualquer maneira. Ele tem que fazer todo um procedimento que é previsto na lei. É tanto que já existe leis que regulamentam a desapropriação. Então, ele pode fazer essa desapropriação desde que siga os requisitos legais que foram estabelecidos. E a esse proprietário, dentro da legislação, tanto na Constituição brasileira quanto na legislação, é reconhecido o direito de reparação. Ou seja, essa pessoa ela vai ter direito a ser reparada por aquele bem que ela está perdendo. E essa reparação, em regra, ela é uma reparação em dinheiro. Então, essa reparação, em regra, é uma reparação em dinheiro. Então, o Estado ele pode se apossar do bem, mas para ele se apossar do bem, ele tem que pagar pelo bem. Esse pagamento, ou essa reparação, ou também chamada de indenização, ela tem que ser prévia. Ou seja, antes do Estado se apossar do bem, ele tem que pagar. E a indenização, além dela ser prévia, ela também tem que ser justa. Ou seja, tem que se pagar o valor devido. Num primeiro momento, o Estado ele tenta negociar com a pessoa. Quando a pessoa não aceita negociar ou impõe condições fora da razoabilidade, o que é que o Estado faz? O ente político, o Estado aqui eu estou falando no sentido lato, né? Pode ser o governo federal, os governos estaduais, o governo do Distrito Federal ou os governos municipais. Eles entram com um processo específico chamado processo de desapropriação. Então, é feito exatamente desta forma. E o que é que acontece nesse processo de desapropriação? O Estado ele vai informar o juiz que ele quer fazer a desapropriação, que ele tentou negociar com a pessoa não colocou condições razoáveis, ou seja, ele extrapolou a razoabilidade aplicável àquele determinado caso, àquela determinada situação, e pede ao juiz que autorize que ele se aposse. O juiz ele vai analisar os fatos, ver se todo o procedimento ele está de acordo com a legislação, com aquilo que a legislação diz, e vai mandar depositar o valor que ele, o juiz, acha justo. Geralmente o Estado ele estabelece um valor, ele sugere um valor, mas o juiz ele não está obrigado a acatar aquele determinado valor. Ele pode determinar um valor maior, ou, se ele tiver dúvida no valor, determinar uma perícia, para que o perito diga a ele qual é o valor justo, e aí ele manda o Estado, se o Estado pagar. Depois do Estado pagar, ou seja, depois dele depositar em juízo, ele deposita no banco, e a conta vai ficar na responsabilidade do juízo, ou seja, do juiz, é que o juiz expede a ordem para que o Estado ele possa desapropriar, ou seja, retirar o antigo proprietário do local. Então você percebe que o procedimento ele é um procedimento que é possível, ele é drástico, mas ele não é feito de maneira arbitrária, ou seja, de qualquer maneira. Por quê? Porque existe a previsibilidade desse procedimento tanto na Constituição brasileira quanto na legislação brasileira. Então, por isso que esse procedimento ele não se torna arbitrário. E se a pessoa se for preciso retirar a pessoa à força, porque ela não quer negociar voluntariamente ou amigavelmente, o Estado que eu falo no sentido amplo, né, ele pode recorrer ao Poder Judiciário e pedir ao Poder Judiciário exatamente que ele verifique se as condições foram preenchidas. Quando ele depositar o valor, o Judiciário autoriza que se retire à força essa pessoa daquele determinado imóvel. Bem, esse é o procedimento que nós encontramos nas desapropriações chamadas desapropriações comuns. Além das desapropriações comuns, nós podemos ter as desapropriações indiretas. O que são as desapropriações indiretas? Como a desapropriação é um ato do ser humano,
qualquer ser humano pode errar. Isso é inegável. Então, o que acontece? Quando ocorre alguma desapropriação e alguma propriedade foi esquecida, por quê? Porque vão fazer as análises dos imóveis que vão ser impactados e que precisam ser desapropriados. Então, em qualquer circunstância em que algum imóvel foi esquecido de ser desapropriado, mas com o procedimento do Estado você percebe que aquele imóvel foi afetado, o dono pode ir à justiça e pedir para a justiça reconhecer que o imóvel dele tem que ser desapropriado. Aí, nesse caso aí, tanto o Estado que eu digo no sentido amplo, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios, podem reconhecer aquela desapropriação, o erro deles, e desapropriar aquele determinado imóvel, ou se o Estado, no sentido lato que eu estou falando, se o ente político responsável pela desapropriação, ele não reconhecer essa desapropriação indireta, a pessoa pode ir à justiça e pedir para que a justiça reconheça. Se a justiça reconhecer, ela vai mandar o Estado depositar o valor, para que a pessoa ela não fique no prejuízo. Então, por essa circunstância, nós temos a chamada desapropriação indireta. Então, é quando ocorreu uma falha e algum imóvel que seria impactado, ele foi esquecido. Então, o dono, ele pode mostrar na justiça que foi impactado. Como também ele pode ir até o ente político que está fazendo a desapropriação e mostrar para eles que o seu imóvel foi impactado e fazer a negociação amigavelmente. A diferença da desapropriação comum ocorreu por conta da falha. Ou seja, quem foi planejar e preparar a desapropriação errou. E por essa falha, a pessoa foi prejudicada, porque acabou não recebendo a indenização previamente, né? Ela vai, muitas vezes, receber no curso do processo. Tainara, eu volto já à sua pergunta, tá certo? Eu vou só terminar aqui de explicar os tipos de desapropriação e eu volto à sua pergunta, tá bom? Bem, visto essa parte da desapropriação comum e da indireta, nós ainda temos mais outras 3 espécies de desapropriação. A próxima é a desapropriação urbanística. E aqui eu queria tratar, na verdade, as duas em conjunto, a desapropriação urbanística e a desapropriação rural. Por quê? Pelo seguinte, hoje em dia vocês sabem que a propriedade, que eu já expliquei a vocês anteriormente, antigamente o proprietário ele tinha o direito de usar, usufruir e abusar. Ou seja, o abusar era fazer o que ele quisesse, inclusive destruir. Mas, devido ao crescimento da humanidade, ter sido vertiginoso, ter sido uma progressão geométrica, hoje em dia não mais se admite que uma pessoa destrua bens que podem ser aproveitados. Então, se a pessoa não quer mais, ela entregue ou ela negocie para quem deseja explorar aquele determinado bem e gerar riqueza. Criou-se essa ideia da função social da propriedade. Agora, quais propriedades podem deixar de ser utilizadas? Ou estar sendo subutilizadas? E o que significa uma propriedade estar sendo subutilizada? É porque ela não é utilizada na sua totalidade. Ela é utilizada somente em parte. Então, aquela propriedade que ela não é utilizada no todo, somente uma parte, essa propriedade ela também é subutilizada. E por estar sendo subutilizada, ela também obedece ou também se submete à função social da propriedade. Pois bem, aquelas propriedades que não estão sendo utilizadas ou estão sendo subutilizadas, elas podem ser objeto dessa desapropriação urbanística ou rural. Por quê? O ideal seria que os proprietários dessas propriedades, eles reconhecessem ou que não estão utilizando, ou que não estão utilizando toda ela. E aí o que é que eles fazem? Negociam com quem quiser negociar aquela determinada propriedade. Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Até hoje, existem muitos proprietários no Brasil
que eles apostam na chamada especulação imobiliária. E o que é especulação imobiliária? Como os centros urbanos estão crescendo, eles estão pegando também áreas rurais. E como as áreas rurais, as propriedades rurais são maiores, você pode vender mais lotes. Os donos dessas propriedades rurais, eles podem fazer loteamentos e enriquecer vendendo os lotes. Então, infelizmente, existe essa atividade da especulação imobiliária. Infelizmente, a especulação imobiliária, hoje em dia, ela não está de acordo com a legislação brasileira. Por quê? Porque ela aposta no descumprimento da função social da propriedade. E essas propriedades que estão subutilizadas ou não estão sendo utilizadas, elas podem se encontrar em regiões urbanas, em centros urbanos, ou pode ser encontradas no meio rural ou na zona rural. Se essa propriedade que não está sendo utilizada, ela foi encontrada no meio urbano, ou seja, dentro da cidade, faz-se um tipo de desapropriação, que é exatamente a desapropriação urbanística. Se, ao invés de estar nos centros urbanos, essa propriedade estiver na zona rural, faz-se outro tipo de desapropriação, que é exatamente a desapropriação rural. Mas entenda que nos dois casos, tanto na urbanística quanto na rural, o fundamento, ou seja, o motivo para essas desapropriações é o mesmo. Qual é o motivo? É o descumprimento da função social da propriedade. A diferença da nomenclatura é porque uma está situada na zona urbana e a outra está situada na zona rural. E os procedimentos? A diferença dos procedimentos são: na desapropriação urbanística, não obrigatoriamente o proprietário vai receber dinheiro. O que é que ele pode receber? Em vez de ele receber previamente o dinheiro pela sua propriedade, ele recebe uma coisa chamada de títulos da dívida pública. Então, ao invés de ele receber dinheiro, ele recebe títulos da dívida pública. E aqui, quem quiser depois, pode analisar o sistema monetário, porque o Estado, algumas vezes, ele precisa fazer algumas atividades, ele não tem dinheiro para essas atividades. Então, o que é que ele faz? No sistema financeiro, o próprio Estado, ele pode emitir títulos de dívida pública, dizendo: olha, eu estou precisando de 10 milhões de reais e eu estou emitindo aqui papéis de R$1.000. Você, por esses papéis de R$1.000, vai me pagar daqui a 5 anos ou 10 anos, ele estipula lá o período em que ele vai pagar, ele estipula as condições de pagamento, estipula os juros, ou seja, ele estipula todas as condições e diz: olha, eu estou emitindo aqui esse título de R$1.000 para me pagar daqui a 10 anos, mas eu aceito receber por ele R$700. Então, quer dizer que nesses 10 anos a pessoa vai lucrar quanto? Vai lucrar 30%. Se você colocar na ponta do lápis, você pode fazer as projeções que aquela pessoa vai lucrar mais do que a poupança rendeu nos últimos 10 anos. Então, é uma aposta que você faz do futuro. São os títulos da dívida pública. Pois bem, na desapropriação urbanística, a pessoa, o proprietário, ele recebe títulos da dívida pública a ser pago em, no máximo, 10 anos. Então, você percebe que não é tão bom negócio. Professor, e por que a urbanística, ela difere da comum? A urbanística difere da comum por quê? Porque na comum, a pessoa está utilizando o imóvel. Na urbanística, a pessoa não está utilizando ou está subutilizando. Por isso que, como ela não tem a necessidade do imóvel, então ela pode receber parceladamente, em até esses 10 anos, em títulos da dívida pública. A desapropriação rural vai ter um procedimento parecido. A única diferença é que, ao invés de você pagar em títulos da dívida pública, você paga em títulos da dívida agrária. Ou seja, são títulos específicos que o governo ele vai emitir. Ou seja, é outro tipo de papel que a pessoa recebe. Mas também o prazo para pagamento também é de 10 anos. Então, com isso você percebe que tanto a urbanística quanto a rural tem o mesmo fundamento: descumprimento da função social da propriedade.
Por quê? Porque aquela determinada propriedade está ou não utilizando ou subutilizando aquela propriedade. Então, por isso que o procedimento vai ser diferenciado, porque quando for pagar, em vez de fazer um pagamento prévio em dinheiro, vai ser pago em títulos da dívida pública e parcelados em até 10 anos. A urbanística é paga com títulos da dívida pública e a rural paga com títulos da dívida agrária. Então, são bastante diferentes, né? É mais próximo a situação da urbanística e da rural, mas são bastante diferentes da desapropriação comum ou da indireta. E, por fim, nós temos a desapropriação confiscatória. E a desapropriação confiscatória, você precisa entender o que é o confisco, né? Confisco é quando o bem ele é retirado, sem nenhuma indenização. Essa é a ideia do confisco. A rigor, na idade contemporânea, não se admitiria fazer confiscos. Entretanto, hoje em dia, tem determinadas atividades criminosas que são hediondas para a sociedade. Entre essas atividades criminosas está exatamente o tráfico de entorpecentes, ou tráfico de drogas ilícitas, né? Então, hoje em dia, qualquer bem que seja utilizado para fabricar, seja na plantação, seja no manuseio para criar a droga, seja no melhoramento da droga, na distribuição, no armazenamento, enfim, em qualquer atividade do tráfico de drogas ilícitas. Se o bem for utilizado em qualquer atividade do tráfico de drogas ilícitas, esse bem ele vai ser objeto de desapropriação confiscatória. O que é isso? O dono desse bem perde o bem sai da pessoa e passa para a propriedade do Estado, e, além disso, dele sair de propriedade da pessoa e passar para a propriedade do Estado, a pessoa, o proprietário, ele não recebe nada. Ah, professor, isso daí é muito injusto. Não, isso daí é um risco que a pessoa teve. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está participando do tráfico ilícito de drogas ou do tráfico de drogas ilícitas, ele está assumindo risco. Então, o confisco está dentro desse risco. Por isso que não é injusto. Porque a pessoa está se aproveitando de uma atividade ilícita para tentar lucrar. Então, como ele quis lucrar numa atividade ilícita, nada mais justo do que ele perder o bem que ele está utilizando para realizar ou para tentar obter lucro com essa atividade ilícita. Então, por isso que você tem a desapropriação confiscatória. Inclusive, a desapropriação confiscatória é prevista na Constituição brasileira. Tá certo? Agora, eu vou só voltar aqui, porque eu vou responder a pergunta da Tainara, que ela falou sobre tombamento. A Tainara está perguntando se, quando um bem ele é tombado, existe algum ressarcimento ao particular pelo tombamento. Não, Tainara. Porque o tombamento é simplesmente a preservação. A única intervenção que o poder público faz, quando ele precisa intervir em um imóvel privado, é se o dono não está tendo condições de preservar o bem, o poder público ele pode ir lá e fazer as atividades de manutenção e não cobrar nada. Quando ele percebe que esse proprietário está tentando se aproveitar, em que sentido? O proprietário ele tem condições de fazer as atividades de preservação. E ele está querendo se aproveitar do Estado, o que o Estado pode fazer? Ele pode fazer a intervenção para preservar o patrimônio e depois cobrar a conta do particular, do dono, do efetivo dono. Então, não existe esse pagamento, tá certo? Até porque o bem continua na propriedade. A única coisa é que essa pessoa ela vai ter que preservar e ela não pode mexer no bem sem ter uma autorização da instituição que fez o tombamento daquele determinado bem. Você conseguiu entender? Pronto. A próxima pergunta foi feita pelo Leonardo Gomes. Ele pergunta: nesse caso é que pode ser pago em títulos, mas em dinheiro também.
A Constituição estabelece, eu acho que você está se referindo aí aos dois casos que são da urbanística e da rural. Nesses dois casos, o Estado ele pode pagar em dinheiro, mas, via de regra, como as pessoas não estão utilizando ou estão subutilizando bem, ou seja, não tem aquela característica da necessidade imediata. As outras, a desapropriação comum, ela tem que ter a prévia justa indenização, por quê? Porque você está tirando o imóvel da pessoa, você está tirando o bem da pessoa, e a pessoa precisa de outro bem. Então, por isso que ela precisa receber antes, para que ela possa sair, a fim de que ela consiga um outro imóvel. Tá certo? Na urbanística e na rural, como existe um descumprimento da função social da propriedade, essa regra não vale. Então, por isso que eles recebem, na urbanística, os títulos da dívida pública e na rural, os títulos da dívida agrária. Mas se o Estado quiser, se o governante quiser pagar em dinheiro, é possível. Não tem nenhum óbice em relação a isso, não. Mas, geralmente, como o Estado nunca tem dinheiro suficiente, né, para fazer todas as atividades, eles geralmente optam por pagar em títulos da dívida. Nos dois casos. E aqui a outra pergunta da Tainara. Esse confisco também é válido para cassinos? Não. Por que o confisco ele não é válido para os cassinos? Assim, a atividade de cassino, ela é uma atividade ilícita até hoje. Existem projetos de lei ou projetos de normas tramitando no Congresso Nacional para possibilitar a existência de cassinos ou a existência de outros jogos de azar. Mas o fato é que não está autorizado os cassinos. O Brasil já teve cassinos, né? Na época do governo Vargas, o Brasil tinha cassinos. Eu acho que é década de 30, de 40. E depois cessou e nunca mais retornou. Existem vários projetos para retomar essa política de cassinos, mas esses projetos, nenhum deles ainda foi transformado em lei. Então, como esses projetos ainda não foram transformados em lei, a gente não tem uma previsão de quando é que vai ocorrer essa mudança, certo? Ainda não existe isso. E os cassinos, atualmente, eles continuam ilícitos. Por quê? Pelo seguinte, de acordo com a legislação brasileira, só quem pode explorar jogos de azar é o governo federal. Só quem pode explorar jogos de azar é o governo federal. Então, como o governo federal ele pode fazer essa exploração dos jogos de azar, ele pode também delegar. Por exemplo, cada estado criou também, além de existir a loteria federal, cada estado criou a sua loteria estadual. E essas loterias estaduais, por sua vez, podem autorizar entidades privadas para fazer alguns jogos de azar. Explico. Você tem a Loteria Federal, que é a Caixa Econômica Federal, as loterias da Caixa, né, porque são gerenciadas pela Caixa Econômica Federal, e aí nós temos as chamadas agências lotéricas. Então, as agências lotéricas, elas fazem os jogos da Caixa, que são do governo federal. Mas o governo federal, para possibilitar um outro tipo de verba para os estados, possibilitou que os estados fizessem as loterias estaduais. No caso do Ceará, ele tem a Lotesse, que é exatamente a loteria estadual do estado do Ceará. E aí, o que é que acontece nessa Lotesse? A Lotesse, ela, por sua vez, ela pode delegar algumas entidades privadas que façam também jogos de azar. Sorteios, por exemplo. É o caso do... Acho que até hoje ainda existe, né? O Poupa Ganha. E hoje em dia tem outras loterias. Loteria do Povo, Loteria Forte. Loteria Forte. Hoje em dia foram criadas várias dessas loterias. Então, você percebe exatamente essa situação, que hoje em dia teve uma explosão. Inclusive, o Antigo para Todos, hoje em dia, ele está legalizado, né? O Antigo para Todos, ele foi fechado, e aí ele se legalizou, pelo menos aqui na cidade de Fortaleza.
Então, você percebe exatamente isso. Não quer dizer que os jogos de azar eles sejam proibidos, mas existe o tipo de jogo de azar e quem pode fazer a exploração é o governo federal, ou pessoas delegadas por ele. O que é que o governo federal fez? Delegou para os estados. E os estados, por sua vez, podem fazer as autorizações. Tá certo? Então, essa situação dos cassinos não se enquadra na desapropriação para confisco. Agora, a única situação de desapropriação de confisco prevista na Constituição Federal Brasileira é o caso quando a pessoa participa em algum momento ou de alguma coisa ligada ao tráfico de drogas. Certo? Somente em relação a isso. Esses bets, que são esses jogos aí relacionados a esportivo, ele, salvo engano, ele não é legalizado no Brasil. A maioria desses sites de aposta, eles estão sediados em outros países. Exatamente porque, como a legislação brasileira não permite, eles são sediados fora. Então, hoje em dia tem esse subterfúgio, né? Eu ainda não vi ainda um julgamento ou uma decisão judicial a esse respeito. Então, a rigor, ele não é legalizado. Mas acaba acontecendo porque, como é uma coisa nova, o Brasil ele ainda está fazendo a legislação a esse respeito. Tá certo? Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar aqui a nossa análise da legislação. Então, analisando a legislação, nós chegamos exatamente nos pressupostos, ou seja, nas situações em que pode ser feita uma desapropriação. Nós verificamos que existem 3 situações em que pode ocorrer a desapropriação: a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. É interessante, por quê? A necessidade pública, a gente tem que entender o termo necessidade, né? E o que é considerado necessidade? É algo que a sociedade não pode abrir mão, ou seja, aquela determinada sociedade ela não pode deixar de ter. Por exemplo, obras relacionadas à energia elétrica. Uma comunidade que não tem energia elétrica e é feita a fiação elétrica, as obras de energia elétrica, para levar a energia elétrica a uma determinada comunidade que ainda não tem energia elétrica, é necessidade pública. Você trocar a fiação, ou seja, a fiação já existe, agora ela vai ser trocada. Aí não é mais necessidade pública, é utilidade pública. Por quê? Enquanto a necessidade, você verifica se aquela comunidade ela pode viver sem, e quando você perceber que ela não pode viver sem, é uma necessidade, a utilidade, por sua vez, é quando a vida social, ou seja, as condições de vida em sociedade, elas são melhoradas. Ou seja, aquela atividade ela não é imprescindível, mas ela vai ficar melhorada. Então, aí você teria uma utilidade pública. Na lei que regulamenta a desapropriação, ela já estabelece o que é considerado necessidade e o que é considerado utilidade. Mas, na prática, muitos doutrinadores já falam sobre isso, que, na prática, a diferença entre necessidade e utilidade pública é mais uma diferenciação doutrinária, ou seja, são os doutrinadores que discutem se é necessidade ou utilidade, porque, na prática, você acaba tratando as duas situações da mesma maneira. Elas vão ser tratadas da mesma forma, porque o procedimento ele não muda em nada. Uma desapropriação por necessidade pública e uma desapropriação por utilidade pública. Então, por isso que, hoje em dia, seria um formalismo técnico ou um rigor técnico você querer saber a necessidade ou a utilidade pública. Tanto que a norma fala alguns casos de necessidade e alguns casos de utilidade. Mas quando você vai analisar o procedimento, ele é o mesmo, os dois casos. Então, por isso que não importa tanto essa distinção hoje em dia, ela ficou mais a nível acadêmico do que a uma circunstância ou uma questão prática. Tá certo? E o último caso é quando a desapropriação é feita por interesse social. E essa desapropriação
por interesse social é quando é para fins de reforma agrária. Como eu falei para vocês, existem propriedades, então o que acontece? Aqui no Brasil, desde as capitanias hereditárias, né, ou seja, desde a formação do Estado brasileiro, desde o início do Estado brasileiro, já existe essa aposta na especulação imobiliária. O rei, quando ele concebeu as capitanias hereditárias, a maioria desses capitães nem pisou no Brasil, né? Mandava uma pessoa vir explorar e só queria saber dos benefícios que essas pessoas se encontravam aqui, né? Eu acho que só um ou dois capitães, um ou dois dessas pessoas que receberam essas capitanias hereditárias vieram efetivamente do Brasil e fizeram alguma atividade. Os outros quiseram, na realidade, se aproveitar. Mandava as pessoas virem, se aproveitavam e ele cobrava um valor para que as pessoas pudessem utilizar aquelas terras que eles receberam de mão beijada do rei de Portugal, né? Então, desde essa época, já existe essa ideia da especulação imobiliária. Infelizmente, aqui no Brasil já existe essa ideia. E, como eu disse a vocês, devido à explosão demográfica, não se admite mais que os proprietários eles não utilizem, né? Ou seja, criou-se a teoria da função social da propriedade. E essa teoria foi criada e hoje em dia ela está sendo exigida. Por quê? Porque a sociedade exige hoje em dia do governo que o governo ele tome determinadas atitudes. Porque o governo ele não pode mais aceitar tudo aquilo que vem do setor privado. Ele tem que fiscalizar o setor privado, saber se o setor privado está trabalhando e se ele está trabalhando da maneira correta, né? Então, o poder público ele tem essa função de fazer as fiscalizações e, quando necessário, fazer as intervenções. As desapropriações urbanísticas e rurais são exemplos dessas intervenções. Então, dentro dessa ideia, entra também no caso das reformas agrárias, ou seja, as grandes propriedades rurais que não são utilizadas. Essas grandes propriedades rurais que não são utilizadas ou são subutilizadas, elas são chamadas de latifúndio. E aí o que acontece? Hoje em dia não tanto, né? Porque muita gente migrou do campo para as cidades, buscando melhores condições de vida. E por isso que a gente vive hoje em dia essa situação em que tem tantas pessoas, tem tantas favelas nas cidades, mas é porque, efetivamente, as pessoas têm melhores condições. Você queira ou não, uma pessoa na favela, ela tem um centro de saúde mais próximo, tem uma unidade de saúde, tem uma escola, que é bem mais difícil no campo. Então, são várias situações que a gente tem que fazer. Antes de julgar essas pessoas, a gente tem que avaliar. O fato é que antes tinha uma pressão maior no campo, porque tinham pessoas que moravam no campo e queriam continuar no campo e produzir no campo. Hoje em dia, o interesse de produzir no campo já diminuiu muito. Por isso que hoje em dia não existe mais tanta pressão nessas desapropriações para a reforma agrária. Mas se você olhar o Brasil das décadas de 70, 80, 90, tinha uma pressão muito grande de movimentos sociais pela reforma agrária. Então, por isso, criou-se exatamente as desapropriações para comportar essa reforma agrária. E aí tem uma particularidade, né? Porque essas desapropriações para a reforma agrária, elas eram responsabilidade de uma entidade pública, né? Exatamente o INCRA, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É tanto que quando eu era adolescente, eu vi várias manifestações que fechavam a José Barros. Por que fechavam a José Barros? Porque o INCRA, aqui no Ceará, ele é localizado exatamente na José Barros. Então, quando iam fazer manifestações, fechavam a José Barros, porque queriam pressionar exatamente o INCRA. Até hoje, o INCRA ele se situa na José Barros. Certo? Então, você percebe essa situação. Mas como a maioria das pessoas migraram do campo para a cidade, hoje em dia, essa pressão por reforma agrária, ela vem diminuindo. Aqui no estado do Ceará, ela está bem menor e ela continua grande ainda em locais que têm terra muito boa e condições para plantar, né? Geralmente no centro-oeste, no sudeste e no sul. São as regiões que têm mais concentração de movimentos em prol da reforma agrária. As regiões como norte e nordeste não tem tanto, né? Não tanto quanto essas áreas.
Então, por isso que você percebe que existe a desapropriação para a reforma agrária, mas hoje está meio em segundo plano, inclusive porque os últimos governos que nós temos são governos mais liberais, e por serem governos mais liberais, eles têm uma tendência mais de ficar em prol do capitalismo ao invés da sociedade, né? Ou do social. Então tem esse viés também da análise dos governos. E o que acontece em relação a isso? Nós verificamos que, então, a desapropriação existe e ela vem sendo utilizada. Hoje em dia ela continua a ser muito utilizada para fins de necessidade pública e utilidade pública, e tem sido cada vez menos utilizadas para fins de interesse social, para fins de reforma agrária, por conta dessa situação da nossa sociedade. E, embora a desapropriação esteja prevista na Constituição brasileira, lá no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal de 88, nós vemos que, hoje em dia, os entes políticos eles já se organizaram em relação a essa situação da desapropriação. Hoje, a legislação ela já estabeleceu uma competência legislativa, ou seja, quem é que pode fazer leis para regulamentar o procedimento da reforma agrária. E aí, quem tem essa competência legislativa é exatamente a União. É a União que estabelece as normas gerais para realizar as desapropriações. A competência declaratória, ou seja, quem é que pode declarar que um determinado imóvel, um determinado bem precisa ser desapropriado. Aí é do Estado no sentido lato, ou seja, a competência declaratória ela é entregue aos 4 entes políticos que nós temos no nosso país. A União, aos estados, como Ceará, Piauí e Maranhão, ao Distrito Federal e aos municípios, como Fortaleza, Caucaia, Redenção, Acarape. Então, todos os entes políticos no Brasil têm essa competência declaratória. E a competência executória, mais uma vez, vocês têm os 4 como competência declaratória e os 4 também vão ter competência executória, mais o INCRA. Por quê? Porque a reforma agrária, a União preferiu delegar ao INCRA para que o INCRA execute essas desapropriações para a reforma agrária. Por quê? Porque a desapropriação para a reforma agrária não é simplesmente chegar, tirar o antigo proprietário, dividir o terreno e colocar os novos proprietários. Existe um planejamento para, uma vez feita essa desapropriação por reforma agrária, esses assentados, ou seja, essas pessoas que são colocadas no local, elas sejam acompanhadas por um determinado período pelo INCRA, a fim de que as atividades delas, elas possam se desenvolver, ou seja, que as pessoas elas tenham condições de se erradicar naquele local e aí executar as suas atividades. Então, por isso que a União preferiu entregar toda a desapropriação para a reforma agrária ao INCRA. Veja bem, não é toda a desapropriação que é feita pelo INCRA, é somente a desapropriação para fim de reforma agrária, porque todas as outras, quando são competências da União, ficam com a própria União. É a União que executa. É tanto que ela também tem essa competência executória. Agora, para fim de reforma agrária, ela delegou ao INCRA. É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É uma autarquia federal. Até aqui vocês estão conseguindo captar direitinho? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos continuar a nossa análise. Como eu já falei um pouquinho antes, o procedimento da desapropriação, ele é um procedimento bem específico. E todo o procedimento, ele está regulamentado em lei. Tanto existe lei regulamentando a desapropriação para a reforma agrária, como existe lei regulamentando o processo. Por quê? O procedimento da reforma agrária, ela tem exatamente essas 2 fases. Ela tem a fase declaratória e a fase executória. O que é a fase declaratória? A fase declaratória é o ente político
seja a União, os Estados-membros, o Distrito Federal ou os municípios, eles vão fazer eles querem desempenhar uma determinada política pública. Então, eles têm que fazer o planejamento daquela determinada política pública. Digamos que um município, ele queira fazer um conjunto habitacional. Ele viu que tem muita gente que está sem condições e precisa fazer uma política de moradia, uma política pública de moradia. Então, ele tem que buscar um terreno que dê condições para essas pessoas sobreviverem nessa região. E aí, ele tem que desapropriar aquele determinado terreno para fazer depois esse loteamento de casas populares, né? Então, dentro dessa perspectiva, o poder público ele tem que fazer todo um planejamento. Quais são as áreas que a gente pode desapropriar? E aí ele tem que pensar 2, 3 ou 4 áreas. E verificar as condições, como é que serão as condições de vida. Dessas 4 áreas, quais são aquelas 2 que têm mais condições? E aí ele passa a tentar negociar com os donos. Mas antes dele negociar, o que é que ele faz? O poder público geralmente faz o planejamento, escolhe as áreas, e ele já manda fazer um levantamento das áreas que ele quer desapropriar. E hoje em dia o levantamento é mais fácil, né? Antigamente, os topógrafos e as pessoas que trabalhavam com topografia, eles iam em cada uma das casas, batiam fotos, fazer um relatório de cada um, por quê? Para que a pessoa ela não fizesse mais construções, ficar somente daquela determinada maneira. Hoje em dia, com os drones, é mais fácil, né? Ou seja, hoje em dia você consegue fazer esse mapeamento muito mais rápido e muito mais fácil. E aí, o poder público, ele vê ali as condições e ele tem que fazer um decreto de desapropriação, por isso que ele declara. Ele declara aquela determinada região ou aquelas determinadas propriedades, aquelas determinadas dimensões territoriais, como sendo ou de necessidade pública ou de utilidade pública. E entrega todo o mapinha dizendo que aquela região vai ser desapropriada, os motivos que vai ser desapropriada e como é que vai ser o procedimento. Então, ele faz essa declaração e logo após que ele faz essa declaração, ele começa a outra fase, que é a fase executória. Então, tem primeiro essa parte burocrática de preparação das desapropriações e depois passa a uma segunda fase, que é a fase executória. Onde, já que ele disse que ele ia desapropriar, ele vai passar a conversar com os donos dos imóveis para tentar negociar o valor dos imóveis. O valor a ser pago para aquelas regiões ou pelas propriedades que ele precisa. Como eu falei para vocês, nem todo mundo ele está obrigado a negociar com o Estado. Então, tem gente que vai negociar amigavelmente, tem gente que não vai aceitar negociar amigavelmente. Aqueles que não aceitarem negociar amigavelmente, o que é que o Estado faz? Ele não pode desviar a obra. Ele vai ter que entrar com um processo chamado processo de desapropriação. E aí, quem vai avaliar se as condições legais, constitucionais e legais foram obedecidas, se o valor é justo, é exatamente o juiz, através desse processo de desapropriação. Se o juiz avaliar que todas as condições foram seguidas, ele vai expedir uma ordem e mandar a pessoa sair. Se a pessoa não sair, ele vai autorizar que a polícia coloque a pessoa para fora. Então, por isso que as desapropriações elas têm esses 2 momentos. Seria mais ou menos um momento do planejamento e um momento de negociação com as pessoas e retirada dessas pessoas das propriedades. Por isso, fase declaratória e fase executória. E, por fim, só lembrando as indenizações, né? A regra geral é que a indenização, no caso da desapropriação, que a regra geral é que toda desapropriação tenha uma indenização. E essa indenização, ela deve ser prévia, justa e em dinheiro. Mas nós sabemos que nós temos diferentes tipos de desapropriações, né? Nas desapropriações comuns e indiretas, ela vai ser justa e em dinheiro, porque na indireta ela não vai conseguir ser prévia, né? Ela só consegue ser prévia, justa e em dinheiro nas desapropriações comuns. Na desapropriação prévia, ela tem que ser justa e em dinheiro. Nas desapropriações urbanística e rural, elas vão ser pagas com títulos, sendo que a urbanística é com títulos da dívida pública e a rural é com títulos da dívida agrária. E o prazo para pagamento desses títulos é em até 10 anos.
E a confiscatória não existe indenização. Por quê? Porque foi um risco que a pessoa, a partir do momento que ela decidiu fazer a atividade ilícita, ela se submeteu ao risco. E por esse risco, ela perdeu, porque ela foi pega fazendo uma atividade ilícita. E uma das sanções por realizar aquela determinada atividade ilícita é exatamente a perda do bem. Vocês conseguiram entender? Acompanhando até aqui?